Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Muito bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Meu irmão, minha irmã, fazendo um caminho de volta às nossas raízes, vamos tomar consciência da nossa verdadeira origem e do nosso destino. Viemos do Pai, e para o Pai retornaremos. Esta certeza deve nos conscientizar de que nós não precisamos de tantas coisas durante esta nossa curta passagem terrena. Afinal, daqui nada levaremos a não ser o bem que fazemos. Quanto mais bens materiais uma pessoa possui, maior é a sua dificuldade em seguir Jesus, pois o seguimento a Jesus exige despojamento, decisão de deixar muitas coisas para trás. O Evangelho proposto para nossa reflexão no dia de hoje continua chamando a nossa atenção sobre o perigo do apego. O texto é a continuação do Evangelho de ontem, quando Jesus alertou os discípulos e também a nós sobre o perigo de uma riqueza não partilhada. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Foi o que Jesus disse aos discípulos logo após o diálogo com o jovem rico que esteve às portas do reino dos céus, mas não entrou por não ter conseguido desapegar dos seus bens materiais, coisas que não passam pela porta do reino. Estas palavras de Jesus deixaram os discípulos preocupados. Certamente eles pensaram: ora, se para os ricos, que segundo a mentalidade judaica eram vistos como os favorecidos de Deus, era tão difícil entrar no reino de Deus, imagine para eles, discípulos, que eram pobres. Pedro, demonstrando grande preocupação com o futuro do grupo, questiona Jesus: Nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus então tranquiliza os discípulos, garantindo-lhes que nenhum deles ficaria sem recompensa por terem deixado tudo para segui-lo. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Até então, os discípulos, mesmo convivendo com Jesus, participando diretamente do seu cotidiano,
não haviam entrado na dinâmica do reino. Eles continuavam presos à mentalidade do mundo, uma mentalidade interesseira que só visa ganhos. Fazendo uma comparação entre a lógica de Deus e a lógica dos homens, vamos perceber uma grande diferença. A lógica dos homens é guardar, acumular, é ter sempre mais. Já a lógica de Deus é deixar-se, é abandonar-se, é desprender-se, é partilhar. Não existe seguimento a Jesus sem renúncias. Mas, em momento algum, Jesus nos pede para abandonar a nossa família. O que Ele nos pede é que coloquemos o reino de Deus como prioridade na nossa vida. Isto é, à frente de tudo, até mesmo da família. Quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, até mesmo o nosso convívio familiar fica melhor. O que devemos abandonar mesmo é o egoísmo, a ganância, a nossa mania de grandeza. Podemos observar, do nosso convívio em comunidade vamos ganhando novos irmãos, novas mães, novos pais, pessoas que vão entrando na nossa vida, passando a fazer parte da nossa família. Um seguidor de Jesus certamente vai encontrar muitos desafios pelo caminho. Quem faz a opção por Jesus não está livre das perseguições, pelo contrário, ele será mais perseguido ainda, pois o testemunho de quem vive em Jesus incomoda os opositores do projeto de Deus. Quem segue Jesus tem consciência das consequências deste seguimento, mas não desiste, por estar convicto de que, aconteça o que lhe acontecer, Jesus será sempre a sua melhor escolha. Os primeiros no reino dos céus são aqueles que o mundo despreza. Estes são os primeiros aos olhos de Deus. Tenhamos, meu irmão e minha irmã, a certeza: o pequeno aos olhos do mundo é o grande aos olhos de Deus. Amém? Oremos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso em Cristo Jesus. Graças, Pai, porque Jesus nos exorta a deixarmos as portas de nossa morada abertas para recebermos a visita dele na Eucaristia, para ele permanecer em nós e nós nele. Fortaleza para a nossa caminhada rumo a vós, tornando-nos generosos e solidários com os nossos dons e bens, compartilhando-os com os irmãos mais necessitados para a edificação de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária. Graças, Pai, glórias e louvores a vós, Senhor. Pai amado, na graça e na força de vosso Espírito Santo, iluminai a Igreja para que sempre se lembre da opção preferencial pelos pobres. Cumulai de bênçãos e alegria os que deixam tudo para seguir os passos de Jesus. Tornai os ricos comprometidos com um mundo sem fome e sem miséria. Defendei as famílias dos apelos do consumismo exagerado e das ilusões de uma vida sem vós, nosso único Deus. Amém. Meu irmão e minha irmã, que você tenha um excelente e abençoado dia. Fique na paz de Jesus e até amanhã.